Vamos lá, então, moçada, para o nosso encontro semanal. E hoje nós temos, então, a 18ª aula da apostila, que ela versa sobre a influência dos espíritos, a interferência dos espíritos em nossos pensamentos e ações. Bom, é uma aula aparentemente curta na apostila, e nós poderíamos dizer assim, nossa, mas nós já falamos tanto sobre o pensamento, falamos tanto sobre o vigiar e orar, que a gente fala isso em quase todo encontro. Será que tem mais coisas ainda para acrescentar nesse assunto dos pensamentos e da influência dos espíritos? Vocês se lembram da primeira aula que a professora Terezinha nos deu, que eu passei da professora Terezinha, que ela fala sobre ondas de percepções e vibrações? Estão lembrados? Mas nós vamos explorar um pouquinho mais esse respeito. É um assunto que ele vai ser muito, muito mais explorado quando vocês forem para a parte da educação mediúnica. Mas vamos explorar um pouquinho mais nesse encontro, porque vocês são um grupo bastante coeso, bastante adiantados nos estudos, então vale a pena a gente investir um pouquinho nesse assunto. Então nós vivemos num universo que poderíamos dizer que o universo é uma malha, uma grande malha energética, né? Ou seja, é um reino de energias. E nós sabemos que tudo que é energia vibra. Então o universo vibra, a vida é uma vibração, tudo vibra. Então nós temos o ar, as paredes, as células do nosso corpo, tudo é vibração. Mas o que é vibração, então? Nós sabemos que não existem espaços vazios, né? Tudo vibra no universo. Então, nós digamos, o que será que é uma vibração? Que nós traduzimos na física, no estudo da ondulatória, pelo nome de onda. Então, o que é uma onda? Onda é uma agitação, uma grande agitação, um tumulto, um movimento ondulatório. Por isso que a gente fala, como a gente vê, como uma onda no mar, não é? Que a gente vê, a gente sempre pensa na onda no mar. Lembrando uma coisa importante, falei em onda no mar, me lembrei. A onda, ela sempre ela vai encapelando, até um determinado ponto. Depois de um determinado momento, ela se arrefece. E isso vai ser um grande gancho para quando a gente falarmos na próxima aula sobre as influências Deixa eu ver qual que é a 18ª aqui. Os poderes ocultos de o homem. Isso nós vamos falar na próxima aula também. Então, uma onda é uma partícula que se desloca no movimento oscilatório. Então, essa é a definição de onda. E toda onda, todo movimento oscilatório, o que ele vai provocar? Ele provoca um campo magnético, tá? Um campo magnético. Então, uma onda, é um movimento oscilatório, né, que se propaga através do espaço, desde o ponto que ele é produzido, esse movimento, transportando energia e informação. Então, esse seria o conceito de onda. Então, o que nós temos uma ideia boa, até eu deixei separadinho aqui, para a gente ter uma ideia, é de um pêndulo, que dá uma ideia melhor para a gente do que é onda e vibração. Porque nós temos o quê? Falando em vibração e frequência, né? Então, nós temos aqui um pêndulo. Não sei se dá para vocês verem aí. Então, olha, quando ele está parado, esse é o ponto de equilíbrio dele, né? Que é o ponto de um lugar mais claro aqui, ó. Ponto de equilíbrio. Quando eu imprimo um movimento para ele começa então a ter essa oscilação. Essa oscilação, essa vibração que nós chamamos então que tudo vibra e emite um campo magnético, que são as ondas. E nessa vibração eu vou ter os picos, né? Vou parar ele aqui. Eu vou ter o que então? Aquele pico que vai de um ponto a outro dessa vibração, né? E aí nós traduzimos por aquele desenhinho assim, onde eu tenho a amplitude da onda, onde eu tenho o comprimento, que são a distância entre as duas cristas da onda lá em cima, e onde eu tenho então a frequência, que é o número de oscilações por segundo, que é o que nós contamos na nossa medida de tempo. Então, esse pêndulo nos dá essa ideia do que é uma vibração, quando a gente vê esse movimento do pêndulo. Então, ele nos dá
essa noção do que é. Então nós temos período, temos a frequência, temos o comprimento da onda e podemos definir então uma onda como sendo uma perturbação que se propaga no espaço, carregando consigo informação e energia. Então é uma transportadora de energias. E aí nós temos aquela divisão, ondas mecânicas e eletromagnéticas, né? As mecânicas são aquelas ondas que elas necessitam de um veículo, de um local para serem propagadas. Por exemplo, se eu pego uma corda e vou fazer um movimento de oscilação na corda, ela precisa dessa corda para se movimentar, ter seu efeito. E as eletromagnéticas são aquelas como a luz, por exemplo, que ela se propaga no vácuo, ela não tem necessidade de ter algo que a leve para que ela possa fazer esse efeito dela, né? Então toda onda ela possui o quê? Uma variável que oscila, que vibra com uma frequência peculiar dela. Então toda onda vai ter a sua frequência peculiar, a sua vibração peculiar, e essa transmissão é sucessiva, então feita no espaço e no tempo, sempre. Então a frequência de uma onda, ou seja, o número de oscilações que essa onda tem por segundo, que é o que nós costumamos contar, é como se fosse uma impressão digital da onda, né? Então ela está relacionada, a energia dessa onda está relacionada com esta frequência. Então nós temos isso daí. Então nos casos das ondas eletromagnéticas, né, por a luz, por exemplo, elas são geradas por quê? Por vibrações de cargas elétricas da natureza, tem a velocidade de propagação, e essa velocidade que foi considerada, então, que nós temos, que é a velocidade da luz no vácuo, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Assim que foi, então, dada essa conotação para a velocidade da luz. Então, quanto maior a frequência de uma onda, né? Quanto maior o número de oscilações por segundo de uma vibração, ela maior será a energia dela. Então, maior será a energia que ela está conduzindo. Então, quando nós estamos falando isso tudo em relação ainda à física, aos estudos da parte física, da ondulatória. Então, analogamente, quando eu trago isso para o padrão mental, né? Porque tudo gera ondas. Tudo gera ondas. Então, quando eu trago isso para o meu padrão mental, então, analogamente a essas ondas eletromagnéticas da natureza, também se propagam, as minhas ondas mentais se propagam também o quê? No tempo e no espaço. Então, eu tenho essa propagação das minhas ondas mentais no tempo e no espaço. E olhe, pasmem, segundo estudos, as ondas mentais que se propagam no espaço são maiores, infinitamente superiores à velocidade da luz. Pensa, vamos parar um minutinho para pensar nisso. Como é que a grandiosidade que são as nossas ondas mentais. Então lá nós temos então o comprimento da onda, que é a distância entre as cristas, a velocidade, a amplitude, a oscilação e a frequência. Então se nós temos essa propagação com uma velocidade tão grande, imagina quando nós aumentamos a frequência das nossas ondas mentais, criando então ondas mentais benéficas, o alcance que isso pode ter. Então tudo são ondas, né? Então a gente está estudando isso na física. Se eu vou aqui, por exemplo, aqui ó, vou ligar esse rádio que está aqui do meu lado. Estou ligando o rádio, eu tenho o quê? Ondas elétricas, né? Eu estou falando com vocês aqui, não estou falando? O que eu estou emitindo? Ondas sonoras. Se eu acendo fogo lá para fazer a minha comida, eu estou tendo ondas caloríficas, né? A lâmpada, se eu acendo, tem o quê? Aqui, olha, essa lâmpada que está acesa aqui em cima para clarear um pouquinho o computador. Estou tendo o quê? Ondas luminosas. Então, tudo no universo vibra através de ondas. Então, esse conceito é importante, muito importante, para a gente desenvolver esse assunto da influência dos espíritos nos nossos pensamentos e ações. Lembrando que nós todos somos espíritos, apenas que estamos com o corpo físico e combinamos chamar isso de alma. Mas todos nós somos espíritos. Estamos num corpo físico, numa veste física, que necessita o quê? De transmutar formas de energia para que a gente haja através do corpo físico. Então, André Luiz diz assim, ó: quanto mais investiga a natureza,
mais se convence o homem de que vive num reino de ondas transfiguradas em luz, eletricidade, calor ou matéria, segundo, olha aqui, o padrão vibratório em que se exprimam. Então, a fonte primordial de qualquer irradiação, porque nós temos através de todas as ondas emitem um campo magnético, então a fonte primordial de qualquer irradiação é o átomo. Então, o átomo, que era até do Leucipo, lá no antes de Cristo, achando que era uma coisa totalmente indivisível, que somente no século XIX praticamente é que foi totalmente esquematizado o átomo como próton, elétron, nêutron, quarks e todo aquele estudo que foi feito, as órbitas dos elétrons. Então, tudo isso nós sabemos que a fonte primordial de radiação é o átomo, né? Então, o átomo desprende raios, né, e ondas de acordo com as oscilações que emitem. Então, todo o nosso corpo, por isso que nós dizemos que todo o universo vibra e todas as células do nosso corpo também vibram. Então, estamos em constante vibração. E nós temos, então, que a Terra, então tudo que a gente lembra, quando a gente fala assim, magneto, o que é magnetismo? Vem da palavra magneto, magneto é um ímã, né? Então, o que é um ímã? É aquela pedra que tem a capacidade de atrair. Então, a Terra, nós poderíamos considerar que ela é um magneto gigantesco. Ela é um enorme ímã, digamos assim, com gigantescas proporções, né? Imaginando um ímã. E constituído de forças atômicas que são condicionadas e que se combinam e formam o quê? Um campo eletromagnético que envolve todo o nosso planeta. Então, nós temos, como tudo que nós emitimos, como nós também temos esse campo eletromagnético, o planeta também tem esse campo eletromagnético que se tipifica, que deixa, ele é tipificado através do seu campo eletromagnético no universo. Então, esse campo eletromagnético, nesse reino de energias que nós estamos nessa imensidade cósmica, tem uma matéria concentrada que estrutura o nosso globo, que é esse onde nós moramos, que nós adquirimos essa roupagem física, onde os elementos da natureza foram se constituindo para que nós pudéssemos ter esse corpo físico para abrigar, então, a evolução do nosso espírito. Então, tudo na natureza produz ondas. Isso está em Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz. Então, nós temos, nesse fenômeno que eu estou dizendo, dessa camada eletromagnética que nós temos na nossa Terra, nós temos aí umas ondas que são chamadas estacionárias. Isso foi estudado, não sei se vocês lembram da ressonância Schumann, porque foi Schumann que descobriu, então, mas já parece que a Tesla já tinha, antes dele, Tesla já tinha falado a esse respeito. Então, Schumann ele estudou que nós temos, assim, um campo eletromagnético que ele pulsa como se fosse um coração do planeta e ele a 100 quilômetros acima da última camada da Terra. Então, a 100 quilômetros nós temos esse campo eletromagnético que poderíamos dizer que era o coração pulsante do planeta, e ele pulsa em 7,80 alguma coisa, 7,84, 83, não me sei certinho, ele pulsa nessa intensidade, nessa frequência, em Hertz. Hertz é a medida que foi adotada por Schumann, estudado, que é os ciclos dessas vibrações por segundo. Então, nós temos esse tipo de vibração do planeta Terra na nossa atmosfera. Então, a Terra tem esse campo magnético a 100 km de distância, que essa ressonância Schumann que nós conhecemos detectou. E, pasmem, olha que coisa interessantíssima, pessoal. Nós temos as nossas ondas cerebrais, nós vamos falar um pouquinho sobre elas. A nossa onda cerebral alfa, ela pulsa ela tem uma variação de intensidade que chega à mesma variação da frequência do campo eletromagnético da Terra. Olha que coisa impressionante. Então, gente, quando a gente fala assim, né, nós temos que o padrão, então, das nossas ondas alfas cerebrais tem a mesma frequência do que da natureza. Quando a gente começa a estudar, pessoal, a gente vê, quando a gente fala assim que nada é por acaso,
quando tem aquela fase maravilhosa que eu sempre costumo falar, que o acaso é o pseudônimo que Deus utiliza quando não quer assinar as suas obras, que é de Gautier, um escritor filósofo francês. A gente vê que realmente nada é por acaso. Então nós temos, olha, tudo quando a gente fala que o universo é uma malha, nós estamos conectados nessa malha. Nós somos parte da natureza. Então aí, olha, quanta coisa que nós podemos puxar daí. Se nós vibramos em alfa, e não é assim que a gente gosta de falar, nossa, aquela pessoa está em alfa. O que é estar em alfa? Estar em alfa é quando eu estou em paz, quando eu estou relaxada, quando eu consigo exercitar alguma forma, de uma forma prazerosa, calma. E olha, pessoal, as ondas alfa, que elas têm o padrão entre 8 e 13 Hertz, né? E nós temos que 7,8, quase 8 é o padrão, a frequência do campo eletromagnético da Terra. Nós estamos nessa mesma frequência quando nós fazemos o quê? Quando nós meditamos, quando nós estamos totalmente ouvindo uma música relaxados. Então essa frequência alfa, que a gente sempre fala, ele está em alfa hoje. A gente não gosta de falar isso. Não conversa com ele está em alfa. É um estado que ele não é, a gente não está dormindo, mas está completamente relaxado. Então, às vezes, é um estado em que onde há mais aprendizado. Nós vamos falar um pouquinho das outras ondas, mas rapidamente, porque não é o nosso assunto. Mas é muito interessante a gente falar sobre isso, porque a gente acaba entrosando mais esse aspecto a respeito da função, então, do pensamento, dos nossos pensamentos, como eles podem ser influenciados das nossas ações. Então as ondas alfas, elas são aquele período em que nós podemos aprender muito mais. Nós temos capacidade de assumir, reter muito mais informações. Por quê? Porque nós desfocamos daquela parafernália, daquela bagunça mental que nós temos, né? Do lixo mental que nós temos em todo instante na nossa cabeça. Então, quando nós estamos em alfa, que nós dizemos, que nós estamos promovendo as ondas alfa, nós temos muito mais capacidade de aprendizado. Então, esses momentos, por exemplo, quando a gente chega estressado do trabalho, chega em casa e deita no sofá e você fica naquela coisa quase que querendo passar para a sonolência, mas não é uma sonolência, não é um sono. Então você acaba se desligando, relaxando o corpo, é esse momento. Então por isso que às vezes as pessoas falam, quando você estiver assim, coloca uma fita que você vai aprender a lição do cursinho, tal, que eles costumam falar isso muito em cursinhos, né? Mas é por quê? Porque nós temos o quê? Um padrão vibratório, e esse padrão vibratório é o padrão vibratório da natureza, gente. Olha um pouquinho, quando a gente se conecta, por que nós precisamos? Todo mundo quer sair de São Paulo no feriado e vir se desestressar na frente do mar, né? Nós precisamos disso, nós precisamos da natureza, nós precisamos desse relaxamento que as ondas alfa nos trazem, são ondas cerebrais. Então, à medida que nós temos o nosso cérebro, tá? Então vamos lá, vamos voltar para a parte física. Temos lá o cérebro. O que é nosso cérebro? O cérebro é uma massa branca que tem dentro do crânio, né? Cheia de neurônios, onde tem o sistema nervoso central, onde há sinapses, toda aquela coisa parafernália que está sendo estudada, que é estudada pela medicina, pela neurociência. E à medida então que esses nossos neurônios dentro da nossa massa encefálica, eles vão disparando informações elétricas, porque são todos por pulsos elétricos, né? Então esses disparozinhos elétricos que são feitos bilhões e bilhões e bilhões, eles vão criando um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético ele pode ser medido, por isso que nós temos o eletroencefalograma. Eles medem o quê? Todas as ondas, as nossas ondas, não é assim que o eletro faz? Então durante o eletro, como nós estamos dormindo, ele vai medir as ondas beta, alfa, gama, todas essas ondas que vão passando, que vão perpassando durante o nosso estágio de relaxamento, ou de sono profundo, ou de vigília. Então, ele vai medir o quê? A intensidade das nossas ondas cerebrais. Então, as ondas cerebrais, elas são o meio de comunicação da mente, que é o espírito, né? Através do cérebro, passando pelo perispírito para dar as ordens para o corpo físico. Então, as ondas cerebrais, elas são o quê? O veículo de comunicação da mente. E elas são ritmadas e ininterruptas. Elas estão sempre ali, se reproduzindo. Porque nós não paramos de pensar um só segundo.
Então estamos emitindo ondas e mais ondas ininterruptamente, ritmamente falando, por toda a nossa vida, por todo o tempo em que ficamos encarnados e desencarnados mais ainda, né? Então, com base nessa atividade neuronal elétrica que nós temos, através dos nossos pensamentos, nós mudamos o nosso estado de consciência à medida que nós mudamos os pensamentos. Então, se eu estou num momento de concentração, se eu estou num momento de relaxamento, se eu estou num momento de estresse, tudo isso eu vou fazendo o quê? Alterando a frequência dessas ondas. E toda vez que eu altero a frequência das ondas, eu altero o meu campo eletromagnético, eu altero então tudo que está à minha volta também. Então os ritmos e as frequências das minhas ondas cerebrais são daqueles estados de consciência em que eu me encontro no momento, e como eu crio esse campo eletromagnético, o que acontece? Eu atraio. E quando eu atraio o quê? Ondas da mesma sintonia. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso depois. Então o nosso cérebro, que é estudado pela neurociência, ele pode ser considerado, falando em doutrina espírita, um transdutor do pensamento. Porque a ciência estuda apenas que tudo se inicia no cérebro físico, né? A gente sabe que não é isso. O cérebro é um transdutor de pensamento. O que é transdutor, pessoal? A palavra transdutor é um dispositivo usado nas conversões de energia, né? Então, um transdutor, por exemplo, um microfone. Se eu tenho um microfone, ele transforma o quê? Ondas sonoras em sinais elétricos. Isso é um transdutor. Então, o nosso cérebro é um transdutor do pensamento. Ele pega as ondas eletromagnéticas, decodifica para traduzi-las para o nosso corpo físico. Então, o nosso cérebro é um transdutor de pensamentos. E aí, então, nós temos 5 tipos de ondas cerebrais. As ondas delta, as ondas teta, isso eu vou ler aqui, pessoal, porque as frequências eu não vou decorar, né? As ondas delta, as ondas teta, as ondas alfa, as ondas beta e as ondas gama, começando da menor frequência para maior, né? Então, as deltas, que têm a maior amplitude, que têm menor frequência, elas têm uma amplitude de onda de 1 a 3 Hz. É muito importante a gente saber isso agora, porque ninguém vai ficar guardando isso. Mas as ondas delta, elas são quando nós estamos o quê? Num sono profundo. Mas num sono profundo sem sonhos ainda, não é aquela da fase REM. A fase REM, vocês lembram quando nós falamos dos sonhos? Que nós temos o Rapid Eye Movement. Essa é a fase REM do sono, onde nós temos os sonhos espíritas, né? Então essa fase aí. Então nós temos a fase delta, é aquela fase do sono profundo, mas que não chega a ser ainda a fase dos sonos. Aí nós temos a fase, as ondas teta, deixa eu ver se eu coloquei aqui as especificações. Tá, então as ondas delta, nós estaríamos assim num estado de consciência mais expandida durante um sono profundo, porque nós não sabemos que durante o nosso sono nós temos o quê? A emancipação parcial da alma. Então vocês vejam como as coisas vão se correlacionando. Então no estágio de ondas delta, nós temos um estado mental de consciência mais expandida, e aí onde nós temos até coisas de cura, de recuperação. As ondas teta, elas já estão naquela de 3,5 a 8 Hz, que são na sequência então das ondas delta, elas já são uma coisa de uma meditação muito mais profunda. Então o sono, onde tem a intuição, onde tem a criatividade, onde tem a memória inconsciente. Então é exatamente nesse momento que nós temos o quê? O sono REM. As ondas então teta. Aí nós temos as ondas beta. As ondas beta, que são aquelas que nós estamos em vigília. Então nós passamos grande parte do nosso dia nós estamos promovendo, gerando ondas beta. Então que nós temos a concentração, a cognição. Então eu vou dirigir, por exemplo, eu tô atenta, tô alerta. Então aí são as ondas beta, que elas estão num padrão aí de 12 até 33 Hz. E acima desse padrão, então uma frequência altíssima, são as ondas gama. Pessoal, não é para confundir com raios gama, tá? Raios gama é da radiação, daquela coisa todinha, não. Estamos falando de ondas gama. Então as ondas gama têm uma frequência altíssima e elas são atribuídas principalmente a estados de consciência assim completamente geniosos, né?
Então, acho que grandes monges que conseguem entrar nesse estágio de meditação muito profundo, que realmente não consegue mesmo em vigília sair do corpo físico, então estariam em ondas gama, que é muito difícil para nós. Mas o que é mais importante para nós são as alfa no momento. Porque quando nós conseguimos esse estágio de ondas alfa, nós estamos vibrando paz, tranquilidade. E aí no finalzinho, se der tempo hoje, acho que eu não vou gravar na aula. Eu vou deixar para colocar como um exercício para nós. Como ativar essas ondas alfa. Gente, é uma coisa muito gostosa. Que a gente vai entrando num processo de musical. E nós vamos fazer isso então nessa aula aqui, no final da aula. Nós vamos fazer então como vibração, como parte das vibrações, vamos fazer exercício das ondas alfa. Mas vamos para lá que nós temos um assunto para fazer, para bastante coisa ainda. Então quando a gente entra num nível alfa, de ondas alfa, é que nós descemos no estágio de relax, de relaxamento profundo, mas mantendo a mente e o corpo, através de técnicas adequadas, a alcançar essa paz. E olha, como tudo tem correlação, quando a gente vem, senta, que nem no caso, em frente ao mar, só ouvindo o vento e aquele barulho das ondas, isso vai dando uma calma, um relaxamento, e nós estamos o quê? Vibrando igualzinho à natureza, né? Por isso que precisamos tanto dela. E aí temos que ter aquela grande preocupação da ecologia, né? Quanto mais preservamos a natureza, melhor será para nós, né? Então, conectarmos a natureza. André Luiz, ele faz ele dá uma definição muito bonita. Ele diz assim, olha, a falta de terminologia mais clara, falando em doutrina espírita, diremos que uma onda é determinada forma de ressurreição de energia por intermédio do elemento particular que a veícula ou estabelece. Então, olha um pouquinho, nós fomos esse veículo particular que veiculamos essa energia, então nós podemos ressuscitar as energias. Olha que lindo que fica essa definição, né? E o nosso cérebro, por sua vez, imita, então, através do que nós estamos pensando, frequências altas ou baixas, dependendo do tipo de pensamento que nós temos. E aí nós sabemos, então, que, como foi medido já várias vezes em reuniões, que quando a pessoa está naquele estado de amor, de relaxamento, de doação, que o amor ele vibra em uma frequência altíssima, ao passo que quando a pessoa está com ódio, com sentimentos negativos, com raiva, então as vibrações, as ondas cerebrais, elas têm uma frequência baixíssima. Então nós temos que ter essa percepção de vibrarmos sempre em alta frequência, né? Porque nós vamos ver um pouquinho mais para frente a atração, como que ela se forma. E aí nós entramos então no que nós estamos acostumados a chamar de sintonia. Então tem um capítulo todinho que nós estudamos que é a sintonia, afinidade e sintonia, que já falamos também durante a aula. A definição de sintonia. Então, na eletricidade, na parte física, sintonia diz-se a coligação de um circuito cuja frequência de oscilação é igual a de um outro circuito. Então isso é a sintonia. Numa outra definição, é um acordo mútuo, uma harmonia, uma reciprocidade. Enquanto quando nós estamos em sintonia com algo, nós estamos em regime de reciprocidade, de uma troca harmônica. Então, a sintonia espiritual que nós falamos, nada mais é do que um fenômeno de harmonia psíquica. E essa harmonia psíquica funciona à base do quê? De vibrações. À base do quê? Do que eu emito através dos meus pensamentos e das minhas ondas cerebrais. Então, essa identidade ou essa harmonia vibratória, que nós podemos dizer nessas vibrações, essas oscilações que nós temos das nossas ondas cerebrais, é o grau de semelhança, de similitude que eu tenho com as minhas emissões e radiações que vão encontrar o quê? As ondas mentais semelhantes a de 2 ou mais espíritos encarnados ou não. Então nós temos essa afinidade, nós poderíamos até dizer
que essa sintonia pode ser trocada por afinidade moral. Então essa sintonia, estamos no mesmo circuito, estamos na mesma similitude de pensamentos, estamos emitindo o mesmo tipo de onda de outro espírito, que seria o quê? Por uma afinidade moral. Então isso que nós chamamos de sintonia. Então, pessoal, sintonia dando o exemplo do rádio. Então, a gente está acostumado com as ondas médias, longas, curtas, FM, são as frequências moduladas. São como funcionam, então, essas frequências, essas ondas, num aparelho de rádio. Então, o rádio, nós temos do rádio ali. Todas as ondas de rádio, elas estão ao alcance de todas as emissoras. Elas estão ali, né? Elas estão sendo propagadas pela camada atmosférica da Terra, estão ali. Então, quando eu tenho uma antena, a antena do meu rádio, ela capta vários tipos de ondas, não é isso? Ela capta tudo. Aí o que acontece? Eu tenho um dialzinho ali no rádio. Então, quando eu movimento esse dial, eu vou sintonizar aquela que eu quero. Percebe? Então, é exatamente assim que nós estamos no universo. Nesse reino de energias vibrantes, todas essas ondas estão ali, elas são diferenciadas. Elas não se misturam, como as ondas de rádio. Mas cada uma no seu padrão, ritmada e continuamente. E aí o que acontece? Quando eu estou numa determinada sintonia, eu capto aquela onda que está na mesma sintonia minha. Ah, então nós estamos chegando aonde nós queríamos. Então por isso que os espíritos influenciam tanto os nossos pensamentos? Claro! Por quê? Porque eles têm mais facilidade longe do corpo físico, mais rapidez de chegar até nós. Então essa sintonia é instantânea. Então olha o cuidado que nós temos que ter quando a gente fala sempre. Desde o começo do curso que a gente fala vigiai e orai. Por quê? Pela sintonia, pela afinidade. Não falamos na aula, não lemos o texto sobre afinidade? É estar, não é estar por, é estar para. Lembra que nós falamos? Então é essa afinidade. Essa sintonia nós oferecemos. E como que nós oferecemos isso para o universo? Ininterruptamente, porque nós não paramos de pensar. Então, pessoal, olha como é importante a vigilância dos nossos pensamentos. E quando a gente fala isso, não é brincadeira, porque nós não conseguimos controlar. Então, nós temos que ter isso em mente, porque esse controle do pensamento é que faz com que a gente atraia, então, o mesmo tipo de sintonia. Por que estamos em planeta de provas e expiações? Por que sofremos tanto? Por que tem tantos ataques obsessores? Planeta de provas e expiações, estamos muito mais arraigados ao mal do que ao bem. Então estamos atraindo isso. Isto é sintonia. Então as ondas, elas não se misturam, elas estão todas ali. Nós é que através da nossa antena, e nós vamos falar um pouquinho rapidamente sobre essa antena, como a antena do rádio, atraímos então, através da sintonia, selecionamos essa ressonância que nós queremos e que vai vir através do nosso cérebro, vai ser decodificado, transmutado e aí passa para todo o nosso corpo. Então, quando nós temos aquele sentimento ruim, às vezes, porque nós estamos captando e tudo, nós somos um conjunto, corpo físico, perispírito, espírito, um conjunto que não vibra separado. Tanto o espírito recebe do corpo, como o corpo recebe do espírito. Então veja que esse conjunto, por que nós nos sentimos às vezes tão mal? Chegamos em casa às vezes de um determinado local, porque estamos vibrando aquele mesmo tipo de sintonia do local. Então nós temos que ter essa compreensão de sintonizar, de nos sintonizarmos com energias da melhor forma. Então o pensamento é aquele fluxo energético do campo espiritual. Então o pensamento é o fluxo energético do campo espiritual. Então esse pensamento que nós tenhamos tem que ter qualidade boa, tem que ter frequência alta. Então essa vibração, esse movimento de vai e vem que nós chamamos de movimentação vibratória é que nós temos que ter cuidado. Então através do pensamento, que é uma matéria sutil, é um fluxo fluídico. Quem que transporta, pessoal? Estão lembrados? Fluido cósmico universal. Transporta o nosso pensamento pelo ar, assim como
nós transportamos também, a mão nossa é para o nosso dia a dia o que nós fazemos, né? Então esse padrão vibratório. Então, como temos duas pessoas que estejam sintonizadas, eles estarão o quê, pessoal? Evidentemente, duas pessoas sintonizadas têm a mente perfeitamente entrosada, e essa mente perfeitamente entrosada faz uma ponte magnética que imanta profundamente essas duas mentes. Então, olha um pouquinho. Então, olha, imanta. Então, nós estamos imantados profundamente, sintonicamente falando, não sei se a palavra é essa aqui, estou parecendo a Dilma Rousseff, né, inventando a palavra, mas na sintonia daquilo que nós estamos emitindo através das nossas ondas cerebrais. Então, é muito importante isso para a gente entender. Percebe como fica mais fácil quando a gente começa a ter uma noçãozinha um pouquinho maior? Inclusive, por que nós falamos que a ciência deveria caminhar junto com religião? Mas a religião que eu digo, pessoal, não é no sentido de que foi feito de amedrontar, de criar dogmas, de criar sacerdócio, não. A religião é espiritualidade, nesse sentido que nós tratamos a doutrina espírita como religião. Percebe? Porque tudo tem a ver. Nós somos parte integrante da natureza, somos tudo da natureza, viemos dos elementos químicos da natureza e recebemos esse espírito simples e ignorante, mas que vai evoluindo à medida que nós vamos aprendendo. Então, quando nós conseguirmos aprender a lidar com as nossas ondas, com os nossos padrões mentais, nós conseguimos melhorar. Porque tudo atrai. Lei de ação e reação, lei de atração, são as leis máximas do nosso universo. E isso é físico. Assim como nós temos a mediunidade. Nós vamos falar mais um pouquinho. É tanta coisa, pessoal, que é um assunto maravilhoso. Parece que é um assunto pequenininho. A apostila nossa tem uma folhinha de matéria, mas é um assunto belíssimo, né? Então, nós temos que estar atentos àquela programação, como num rádio. Onde eu vou sintonizar o meu dial dessa rádio hoje, para que eu possa ter, então, uma elevação espiritual. Então, quando eu estou ouvindo, e eu ligo lá para o Edilon, eu estou ouvindo a FM 78.4, ele vai lá, coloca, nós estamos na mesma sintonia, percebe? Estamos ouvindo a mesma coisa, sintonizando a mesma onda cerebral, o mesmo padrão vibratório, a mesma frequência. Então, isso é importante. E esse tudo através do quê? Do veículo cósmico universal. E nós temos o capítulo 9. O capítulo 9 lá do livro dos Espíritos, ele fala exatamente sobre isso. A intervenção dos espíritos no mundo corporal. Nós vamos ter mais, dá para explorar isso aqui mais 2 aulas para frente, que nós vamos fazer, que tem bastante assunto aqui para a gente ver. Mas lá na pergunta 459, Kardec pergunta assim: os espíritos influem em nossos pensamentos e ações? E olha o que os espíritos respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que muitas vezes são eles que vos dirigem. Percebem, pessoal, a profundidade disso? Influi tanto que muitas vezes são eles que vos dirigem. Então, por quê? Porque eles, longe do corpo físico, têm mais facilidade do que nós. Então, a influência é muito grande, muito, muito grande. Então, essa é um capítulo belíssimo, que eu gostaria que a gente não pode, nessa aula nossa, que não é uma aula muito longa, nós não podemos explorar muito, mas eu gostaria que vocês lessem esse capítulo, o capítulo 9 do livro dos Espíritos, tá? Capítulo todinho. Tem mais uma questão interessante, que tem até na apostila. A apostila tem isso aqui no finalzinho. Eu estava lendo a apostila, e ela no finalzinho tem uma das perguntas que diz assim: como distinguir se um pensamento sugerido vem... Não é essa a questão, não. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios do que nos são sugeridos? Então, assim, se eu sou praticamente dirigida pelos espíritos, como que eu posso saber se o pensamento é meu ou não? E eles respondem assim, olha: algumas vezes, quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que ocorrem num primeiro impulso. Além disso,
essa distinção nem é tanto de vosso interesse, e muitas vezes é útil não sabê-la. Aí o homem age mais livremente. Então ele diz assim, quando você tem alguma dúvida, é sugestão espiritual. Quando vem qualquer coisa que venha, pum, rapidão no seu cérebro, é porque é o seu pensamento. Então a gente começa a fazer alguns exercícios para a gente tentar ver se nós estamos sob a influência mesmo ali, ou se nós estamos dentro do nosso próprio pensamento ou da influência espiritual, né? Então, pessoal, nós estamos dentro da ciência natural. A ciência natural está estudando ainda muito, principalmente a neurociência em relação ao nosso cérebro, que ainda sabe-se muito pouco, inclusive os casos de possessão, todos esses casos aí que nunca foram tratados, bipolaridade, esquizofrenia, um monte de casos aí que nós temos dentro dos estudos da neurociência, que hoje já está tendo dentro do CID, que é aquele Código Internacional de Doenças, já sendo tratado como aceito já como realmente uma causa espiritual. Olha que coisa importante que é isso, pessoal. É muito importante a gente saber disso. Então a ciência natural, ela estuda a eletricidade e o magnetismo, né? E o que a ciência espírita estuda? A mediunidade. Estuda a mediunidade através do quê? De todo esse processo de sintonia de ondas cerebrais, estuda a mediunidade. E só para a gente falar um pouquinho, nós temos hoje o estudo da epigenética. Epi é em volta de, né? É fora de, epi. Então seria que a epigenética, o estudo da epigenética, que estaria fora dos genes, ou seja, que os genes, os nossos genes, a gente só fala sobre hereditariedade, né? E que eles não podem ser mudados. A epigenética já está fazendo estudos, pesquisas, em que nós podemos modificar a estrutura genética. Gente, é uma coisa louca. Claro, é estudo ainda, mas pensa um pouquinho como a gente pode... Olha, tanto que tem uma pesquisa feita aí, que se nós conseguíssemos juntar um tanto de ondas alfa ali de uma determinada frequência, nós conseguiríamos acender uma lâmpada. Então, futuramente, eu até acredito, conjecturando, hein, pessoal? Isso é só conjectura, que é bom a gente conversar. Pena que a gente não está pessoalmente falando, né? Mas nós vamos poder senhas de computador através do pensamento, né? Eu acho que sim. Vamos ver. Então a ciência estuda a mediunidade, a ciência espírita. E essa mediunidade, nós temos uma glândula, e isso vocês vão estudar na educação mediúnica, acredito que grande parte de vocês vão continuar os estudos da doutrina espírita, porque uma vez que a gente começa a aprender, começa a se autoconhecer, a gente não tem mais como voltar atrás. Então é uma questão de seguir em frente. Eu acredito que todos vocês vão participar, vão continuar fazendo esse trabalho de estudo. E no decorrer do estudo da mediunidade, a glândula pineal ela vai ser bastante estudada. O que é a glândula pineal, pessoal? Ela fica no epitálamo. Nós temos dois hemisférios do cérebro. Ela fica exatamente no centro, na divisão dos dois. Ela fica, essa glândula pineal, na região que nós chamamos de epitálamo, né? Tem uma forma de uma pinha, é pequenininha, e ela fica exatamente, se a gente for ver a cabeça aqui atrás, ela fica na divisão certinha e na direção, aqui, olha, pessoal, na direção do meio dos dois olhos. Então, este ponto aqui é que os hindus chamam de terceiro olho. É exatamente esse ponto, essa conexão, que se a gente entrar lá no meio do cérebro, um furo, for até no local dela e daqui para lá, eles se encontram. Então é exatamente o que os hindus chamam de terceiro olho, que nós temos que estar sempre, existem massagens, inclusive, que você faz aqui, para a cabeça e tal. Essa é a glândula pineal. E a glândula pineal, ela tem um estudo, ela nunca, até 1950, até agora, no século passado, mas agora, na nossa geração, ela nunca teve estudos muito aprofundados. Porque a glândula pineal, ela era tida como a glândula da sexualidade infantil. Então, ela era que controlava a sexualidade das crianças, e após um certo tempo ela recrudescia, virava toda cheia de pedrinhas, e não tinha mais utilidade nenhuma, segundo os estudos, até um tempo atrás.
Pessoal, vocês sabem o que são as pedrinhas que existem dentro da glândula pineal? São cristais de apatita. Cristais de apatita são altamente receptores de energia. Então nós temos uma antena dentro do nosso cérebro. E essa que é considerada hoje a glândula da mediunidade. Então esses cristais de apatita, e hoje estudando a glândula pineal, ela tem várias funções, né? Ela tem a função endócrina. A função endócrina é aquela que a glândula que ela segrega hormônios diretamente na corrente sanguínea. Tem a função cronobiológica, a função sensorial, tudo isso são funções da pineal, que na época da mediunidade vocês vão estudar com mais profundidade. Mas a função cronobiológica, toda essa função, ela segrega na corrente sanguínea o hormônio melatonina. Melatonina é o hormônio, não é melanina, tá? Que da pele. A melatonina, ela tem a ver com o ciclo circadiano, é aquele hormônio do sono. Então, aquele que faz a gente adormecer. Então, e olha que coisa importante, pessoal. Quando nós falamos das aves migratórias, deixa eu ver que horas são aqui. Ai, gente, tem tanta coisa para falar. Quando nós falamos das aves migratórias, lembra que nós falamos? As aves têm pineal. Então, por isso que elas conseguem, através do campo eletromagnético da Terra, elas conseguem fazer esses voos de arribação, esses voos de transferência por causa de inverno e verão. Elas conseguem fazer isso, e noite e dia. Vocês já notaram? Começa a escurecer, a algazarra que eles fazem para se aninhar e dormir. E quando começam os primeiros raios do sol, aquela alegria novamente que eles voltam para acordar, isso é o ciclo circadiano. Então é a pineal que determina, que faz a melatonina, que determina então que a gente tem esse ciclo circadiano, noite e dia. Então ela é importantíssima, importantíssima. E como sensorial, a função sensorial dela é para psicofonia, psicografia, todos os tipos de mediunidade. Então hoje a doutrina espírita, o André Luiz sempre falou isso, né? A doutrina espírita já sabia disso. A medicina que não tinha essa noção. Então a pineal é a glândula da mediunidade. Então nós temos a pineal como essa grande glândula que, além de tudo, ainda faz toda essa função do corpo físico, né? E esse círculo circadiano, o Nivaldo sabe muito bem, tem muita gente que toma melatonina, né? Toma melatonina artificial porque não consegue dormir. Essas pessoas que viajam muito de avião, que tem o jet lag, que é chamado, tomam essa melatonina para poder dormir mais à noite e não consegue dormir, então toma essa melatonina. Então, ligada à mente, olha o que diz André Luiz, lá em Missionários da Luz, ligada à mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital, a glândula pineal, que a ciência comum ainda não pôde identificar, comanda as forças subconscientes. Então ela tem a glândula pineal ligando dois mundos, e ela não está ali exatamente no meio do hemisfério, ligando o mundo físico que nós conhecemos da medicina comum, que trata o que é a parte biológica, a parte orgânica, né, a parte medicinal, e ligando o que é a parte espiritual, o mediúnico, tudo que a gente estuda dentro da casa espírita. Então isso já tem nos livros, mas a gente está falando isso, pessoal, dando uma pincelada, porque só para ter uma noção de como nós temos mecanismos dentro do cérebro, né, de captação de tudo isso que nós falamos de energia do universo. Gente, não é fantástico estudar dessa forma? Não é uma coisa louca a gente saber que nós somos parte desse universo vibratório e dessa forma? Gente, vocês não imaginam, quanto mais eu estudo, mais eu tenho vontade de aprender, porque é tanta coisa, gente. Nós estamos tão longe de saber, mesmo a nossa medicina, né? Nós estamos tão longe ainda. Graças a Deus que hoje os médicos parece que estão começando a ter essa noção de juntar, então, a medicina tradicional junto com a parte espiritual. E na pergunta 421, voltando ao nosso assunto lá, Kardec pergunta assim: como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? Ele vai perguntando, né? É um capítulo que ele pergunta e pergunta muito, como sempre, né? Maravilhoso Kardec na codificação. Eles respondem, então: são dois espíritos simpáticos que se comunicam e se veem reciprocamente os seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos os corpos.
Então veja onde o alcance que nós temos, as nossas ondas cerebrais têm. E como que nós temos então essa vigília do pensamento. Então, pessoal, quando a gente começa a estudar, cada vez mais que a gente entra na doutrina espírita e começa a se aprofundar mais, principalmente nessa parte aí que leva à mediunidade, que ela realmente muitas vezes, por que nós tivemos tantas questões de pessoas que eram tidas como loucas em asilos e ficavam em casas, tudo mediunidade, sem saber, sem ter estudo. E tudo isso, por quê? Porque tem essa antena grandiosa, que é a glândula pineal, essa captação grandiosa de energia e que não tinha como ser estudada. E hoje nós temos o quê? Dentro da doutrina espírita, exatamente, estudar a mediunidade de uma forma que ela seja satisfatória nas respostas. Então a educação mediúnica, quando a gente brinca que não se deve, ninguém pode entrar, mas eu já sinto, eu quero dar passividade. Chega quantas pessoas que chegam na casa espírita e dizendo assim, não, eu quero dar passividade, eu quero dar passividade, porque eu quero receber. Eu falo, pessoal, vocês vão ter que ir no banco receber, que aqui a gente não paga ninguém. Então vocês têm que ir no banco receber. Mas não é, pessoal, a gente brinca, mas a educação mediúnica é importante. Porque é através dessa educação que nós conseguimos, então, conciliar a comunicação, né, de uma forma inteligível, de uma forma que seja plausível e de uma forma que seja útil, tanto para o espírito comunicante, como para o espírito que está ali dando a comunicação. Então essas histórias que vem aí, porque o espírito veio, mas ele batia, dava murro na mesa, ele gritava. Não, isso é médium que não é educado. Então a importância que nós temos que ter, quando a gente tem, falar assim, mas eu não consigo controlar. Consegue, com exceções, né, pessoal? Por quê? Porque nós estamos numa sintonia, dando abertura para que espíritos que estão também arraigados ainda bastante no mal, venham tentar fazer essas parafernalhas, tentar fazer essas palhaçadas com a gente. Porque nós damos essa sintonia. Nós estamos dando essa reciprocidade para eles. Então percebe como é importantíssimo esse estudo, esse dominar os nossos pensamentos, porque eles influenciam pensamentos e as ações. Exatamente isso que acontece. E eu estou dizendo isso numa casa espírita falando sobre mediunidade, mas no nosso dia a dia. Então muitas vezes a gente parece, você está conversando com uma pessoa, às vezes ela está aí falando de boa, qualquer coisinha que acontece ela vira, fica aquela carantonha, aquele rosto crispado de raiva. O que ela está fazendo? Ela está recebendo, o que ela está emitindo, recebendo aquela influenciação grande dos espíritos que estão ali na mesma sintonia. Então estão na mesma rádio que ela, né? Estão na mesma música, não estão falando, não estão tocando uma musiquinha clássica, nada, estão naquele que abaixa, né? Aquelas músicas assim que a gente vê hoje, nos pancadões que eles chamam, né? Então, pessoal, como falaram lá em André Luiz, como podemos perceber, os pensamentos elevados correspondem às altas frequências, enquanto os pensamentos inferiores correspondem às baixas. Então é importante frisar que o pensamento será elevado ou inferior. O pensamento não é neutro. Nós não conseguimos neutralizar pensamentos. Ou eles são superiores ou são inferiores. No momento que a gente começa a pensar, você lançou a velocidade do pensamento. Nós falamos que ele é maior até que a velocidade da luz. Ele já está emitindo, ele já está percorrendo o espaço e encontrando outros na mesma sintonia. Então, quando falamos que o umbral está numa faixa terrena, em que todos estão ali porque estão com pensamentos que são ainda muito negativos e reverberando, é porque está tudo atraído ali. Percebe, Sérgio? Então, quando a gente fala de umbral, então o umbral pode ser, mesmo encarnado, eu estou aqui hoje no umbral pensando coisas negativas. Então, o umbral é sintonia. Então, na nossa mente, assim, ela funciona como um radiotransmissor. Então, esse radiotransmissor, ele envia e recebe na mesma frequência dos pensamentos. Perfeito? Então, quando as nossas ondas mentais entram em contato com outras ondas mentais da mesma frequência, ocorre, então, essa influenciação. Então, aí que eles influenciam. E como eles estão sem o corpo físico,
poder de influenciação é muito maior do que nós próprios, porque a gente fica naquela dúvida, naquela coisa dolorida, sem saber se é nosso, se não é, o que fazer, não fazer, e acaba sendo realmente influenciado. Nós temos um livro aí, pessoal, Sinal Verde. Eu não sei se eu tenho aqui, se eu já mostrei para vocês ele. Não acho ele agora aqui. É um livrinho tipo Pão Nosso. Ele é lindo, é um livrinho do André Luiz, O Sinal Verde, e ele diz assim, lá no prefácio dele, eu deixei separado, mas eu já não sei onde que eu guardei. Não desconhecemos que todos respiramos num oceano de ondas mentais, com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Vasto mar de vibrações permutadas. Emitimos forças e recebemos-las, e o pensamento vige na base desse inevitável sistema de trocas. Isso está lá no prefácio do livro dele. Então, ele fala sobre o pensamento e as relações do pensamento, né? Então, aqui, ó. Não desconhecemos, vamos ler de novo, pessoal. Não desconhecemos que todos respiramos num oceano de ondas mentais, com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Vasto mar de vibrações permutadas. Emitimos forças e recebemos-las. O pensamento vige na base desse inevitável sistema de trocas. E, se a gente se reportar ao Antigo Testamento, lá em Hebreus, diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E não diz depois disso na oração belíssima do Pai Nosso, né? Livrai-nos das nossas tentações, não nos deixeis cair em tentação. Nós não pedimos isso na oração do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, mas nós próprios fazemos, colaboramos para que a gente caia nessas tentações. Por quê? Pelos pensamentos. Nós conseguimos ficar um minuto sem pensar? Não conseguimos. Quando a gente viu, o pensamento já saiu. E pessoal, é uma coisa interessante. Pesquisas feitas dizem que nós, não todos, né? Há exceções, claro. Acredito com Chico Xavier, o Nivaldo Pereira Franco, os grandes que nós chamamos de santos que vieram assolar na humanidade, não tinham esse tipo de pensamento, claro. Mas a maior parte de nós, sem ser missionários em provas e expiações, temos muito mais pensamentos negativos do que positivos, muito mais. Claro, esse é um trabalho do quê? Um trabalho que nós temos que fazer diariamente em o quê? Tentar detectar as nossas más inclinações, em transformar. Então esse trabalho daquela famosa frase, né? Reconhece seu verdadeiro espírita ou verdadeiro cristão pelos esforços em que ele faz em domar as suas más inclinações. E toda má inclinação começa onde, pessoal? No pensamento. Então é esta visão que nós temos que ter. Da gente ter esse trabalho de começar a vigiar os nossos pensamentos. Então o vigiar e orar que a gente fala é exatamente isso. Lá no nosso lar, o pessoal que leu o livro das Feras do Nosso Lar, tem lá dizendo assim, olha, no capítulo, acho que se eu não me engano, no capítulo que foi da preleção da ministra lá, da veneranda lá. O pensamento é força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o pai e os filhos, a causa e os efeitos no lar universal. Nele transformam-se homens em anjos a caminho do céu ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Claro, usando o céu e o inferno como figuras figurativas para o quê? Um local de elevação espiritual e um local de baixa elevação espiritual, o inferno, né? Não falando sobre o que a igreja falou de céu e inferno, que a gente sabe, já falamos a respeito disso, são lugares fictícios, criações feitas para a gente ter uma noção do que é. Nós espíritas sabemos, então, que não existe local físico, céu e inferno. Tudo isso está dentro do nosso pensamento, tudo dentro da nossa sintonia e que tanto quanto encarnados, continuamos depois de desencarnados.
Então, voltando ao pensamento sendo força viva, tanto encarnados como desencarnados, é onde vai determinar, então, qual a sintonia, com quem estou, o que estou fazendo, onde estou nesse momento. Então, quando a gente fala, aquele adágio popular que fala assim, diga-me com quem andas e te direi quem és, nós espíritas diríamos assim, diga-me o que pensas e te direi com quem andas, ou quem te acompanha, quem te assessora, qual o espírito ou os espíritos que estão ali ao nosso lado. Então, pessoal, fica aí o recado. É um estudo muito bonito a respeito das ondas, né? Só fizemos uma coisa bem breve dentro dessa hora que nós temos, só para a gente ter uma noção de como funciona isso. Porque a gente fala assim, então tá bom, o pensamento é o pensamento que rege tudo. O pensamento é responsável pela sintonia. O pensamento é responsável pela frequência. Mas como funciona isso? Percebe como nós temos, como tudo funciona de uma forma especificamente certa, nada por acaso, tudo voltado e tudo conectado com a natureza? Então, quando a gente fala, pessoal, nós somos partes integrantes do universo. Somos viajores desse universo. E estamos estacionados nesse curto período de tempo dentro dessa roupagem física, que também são elementos químicos que vão voltar para a natureza. Então, a importância que nós temos de ler. E quando a gente estuda isso, dessa frequência Schumann, que nós vibramos na mesma frequência da natureza, como nós temos que ter essa noção de amar a natureza, de amar os animais, de aprender com eles, não é? E sermos tão vigilantes, e a partir da vigilância entrarmos então na oração, que é a conexão com o divino. Não a oração de responder, de falar, mas aquela que vem do coração, quando a gente realmente vigia, consegue realmente do coração soltar aquele pensamento de harmonia, de paz, de amor ao próximo, que a gente começa a sentir aquela paz, entrar nas ondas alfa, e aí então podemos fazer essa meditação gostosa e termos então esses momentos de felicidade. Até mais, pessoal. Muito obrigada pela atenção e até o próximo encontro.